Fala pessoal, tudo bem? Então, como todos já devem estar cientes de toda a situação, nossas aulas serão ministradas à distância, né? Por meio de videoaulas, videoconferência, videochamada, live, enfim. A maneira como vamos nos comunicar pode ser conversada, estudada e melhorada, logicamente, mas de antemão serão disponibilizadas essas videoaulas abordando cada assunto que foi mencionado em sala de aula. Alguns fatores foram prejudicados, obviamente, como é o caso de aulas práticas e visitas técnicas, mas toda a densidade de informação e de assunto que deve ser abordado no semestre vai ser abordado sim, da melhor maneira possível, da melhor forma possível que a gente encontrar. Então, qualquer dúvida e qualquer sugestão que vocês tiverem para a gente melhorar essa interação, essa troca de informação entre, entre vocês aí e eu do lado de cá, nós vamos conversar e melhorar essa logística. Enfim, na parte de resistência dos materiais, nas aulas que já foram ministradas em sala de aula, presencialmente falando, primeiro nós abordamos um pouco sobre as forças axiais, né? Ou seja, as tensões normais. Nós falamos um pouco dessas tensões normais, que elas agem de forma perpendicular, ou seja, elas são perpendicularmente à superfície que está sendo submetida a essa força. Essas forças normais, elas são consideradas as forças de compressão e de tração. Nós falamos um pouco, conceituamos o que é tensão, demonstramos ela num corpo rígido. Depois demonstramos ela também no estado geral da tensão e falamos justamente sobre as tensões normais, tidas como esse sigma, e as tensões tangenciais descritas como tal, né? São as tensões normais e as tensões de cisalhamento. Nós deduzimos as fórmulas, enfim, explicamos o porquê e como e de onde vêm essas fórmulas e falamos justamente das duas tensões normais ou forças axiais, que são a tensão de compressão, como eu falei anteriormente, e a tensão de tração, onde na tensão de tração existe uma redução de área, né? Existe uma redução dessa área e um alongamento desse material, tende-se a alongar esse material. E na compressão existe um aumento de seção transversal, né, dessa área e uma diminuição do comprimento do material que está sendo submetido a essa força. Logo depois houve um nivelamento da turma, enfim, nós abordamos e falamos sobre as equações de equilíbrio, o somatório das forças em x tem que ser igual a zero, somatório das forças em y tem que ser igual a zero, e o somatório do momento num ponto qualquer, no ponto A, tem que ser também igual a zero. Além disso, a gente também abordou um pouco sobre o grau de hiperestaticidade do material, ou seja, classificando essa estrutura, classificando essa estrutura como uma estrutura isostática, hiperestática ou hipostática, ok? E falamos e introduzimos bem de forma superficial já a questão de tensões de cisalhamento, que é o que a gente vai aprofundar um pouco mais agora. Como eu falei anteriormente, a tensão de compressão e a tensão de tração, elas agem de forma perpendicular à superfície, ou seja, ela age formando um ângulo de 90 graus mesmo. A força aplicada na superfície, ela forma um ângulo de 90 graus e é tida como uma força normal. Já a tensão de cisalhamento, ela age no sentido tangencial à superfície. O que significa isso? Ela age no sentido
paralela à superfície. Ou seja, conceituando tensão de cisalhamento, nós temos que a tensão de cisalhamento ou tensão tangencial, logicamente, como eu falei, ela age de forma tangencial à superfície, considera-se então que a tensão é tangencial. Ela é um tipo de tensão gerada por forças aplicadas em sentidos opostos, porém em direções semelhantes no material analisado. Nós podemos analisar aqui essa barra AB, ok? Essa barra AB, existem dois materiais, um na parte inferior, outro na parte superior, e ambos estão sofrendo uma força na mesma direção em sentidos opostos, fazendo com que esse meio aqui, que é representado nessa parte pela letra C, sofra uma tensão de cisalhamento, ou seja, existe sim um escorregamento ou tende-se a haver um escorregamento desse plano. Aqui é o chamado diagrama do corpo livre, que foi representado por essa parte. E nós podemos perceber que à medida que esse ponto C está sofrendo essa tensão de cisalhamento, ou seja, está havendo um deslocamento desses planos, existe uma força P, nesse caso chamada de P. Em outros casos, em outros livros, nós consideramos essa força como força V, que é a chamada força cortante. Ou seja, quando nós consideramos a área da seção transversal da barra sendo aplicada essa força ela está cortando essa área. Então nós consideramos que essa força é uma força cortante. E essa força cortante ela tem que ser igual à força que está sendo aplicada na superfície do material, ok? Então, quando as forças transversais P e P' são aplicadas à barra AB por meio de um corte na seção transversal C entre os pontos de aplicação das duas forças, é possível obter o diagrama da parte AC e concluir que existem forças internas no plano da seção e que a resultante dessas forças é igual a P. Essas forças internas elementares são chamadas de forças de cisalhamento, e a intensidade P de sua resultante é a força cortante na seção. Ora, foi o que eu falei. Essa nomenclatura P que ele adotou para todos é apenas uma forma que o próprio autor achou de denominar e nomear essas forças. Mas obviamente que, a depender do livro que você está estudando, vão vir outras letras. Geralmente utiliza-se essa força, né? Essa força de cisalhamento como F e a intensidade, ou seja, a força cortante na seção utiliza-se como V, como eu falei anteriormente. Então, nós podemos perceber que existe, após essa aplicação dessas duas forças, existe a força cortante, como eu falei no slide anterior, a força cortante na seção do ponto C. E essa força cortante, ela tem que ser igual à força P, ou seja, a força que está sendo aplicada por fora, que é justamente o somatório das forças. Nesse caso aqui será em Y, ela tem que ser igual a zero. Logo, P' tem que ser igual a P, para que esse resultado dê igual a zero, correto? Bom, então, ao dividir a força cortante pela área da seção transversal, obtemos assim a tensão média de cisalhamento na seção. Indicando a tensão de cisalhamento pela letra grega tal, nós temos que tal vai ser igual a P, que é a força cortante, sobre a área, ou tal vai ser igual a V, como eu falei anteriormente, que alguns livros utilizam a força cortante como V, vai ser igual a V sobre área. Então, o valor obtido é um valor médio da tensão de cisalhamento sobre toda a seção. Ok? Então, nós temos que a tensão de cisalhamento média
nós podemos considerar que tal vai ser igual a P sobre A, ou que tal vai ser igual a V sobre A. A diferença é justamente como você vai adotar essa força cortante e como o livro vai denominar e chamar essa força. Mas vocês têm que entender que vai ser a força cortante. Então, falando um pouco mais de tensão de cisalhamento, né, aprofundando um pouco mais, nós temos dois tipos de tensão de cisalhamento. O primeiro é o cisalhamento simples. Esse tipo de cisalhamento ocorre quando os elementos estão sujeitos somente à única força de cisalhamento, né? Logicamente, é a única força de cisalhamento, nós consideramos que seja um cisalhamento simples. Nesse caso, nós podemos perceber que existe apenas uma única superfície de contato. Ou seja, é, só está havendo apenas um local de contato entre os dois materiais. Então, se temos uma superfície sendo solicitada, né, sendo utilizada e sendo tensionada, nós consideramos que seja um cisalhamento simples. Obviamente que se vai ter um cisalhamento simples, nós vamos ter apenas uma força cortante e essa força externa no material, ela tem que ser igual à força, ou seja, a força da superfície do material, ela vai ter que ser igual à força cortante, ou seja, a força da área da seção do material. Nesse caso, aqui onde eu estou circulando, nesse exemplo, o autor utilizou que a força cortante era V. Então, pelo somatório das forças em X, nós temos que, vamos adotar aqui para o lado direito, é positivo, nós temos que F, deixa eu botar uma setinha aqui, que é F, menos V vai ser igual a zero. Logo, F vai ser igual a V. Então, a força que está sendo aplicada no material, ela vai ter que ser igual ou melhor. Vou reformular. A força cortante que o material está sofrendo, ela vai ter que ser igual à força que está sendo aplicada na superfície do material. Isso no cisalhamento simples. Nesse segundo caso aqui, como ele considerou que a força cortante é P, nós temos que P vai ser igual a F. Tudo certo? Tranquilo até agora, né? Beleza. Falando do cisalhamento duplo, esse tipo de cisalhamento, por sua vez, ocorre quando temos elementos sendo submetidos a forças cortantes em duas seções transversais. Logo, V vai ser igual a F sobre 2. E ela age sobre cada área seccionada. E esse cisalhamento deve ser considerado quando aplicarmos. Nesse caso aqui, nós podemos perceber que existe duas áreas sendo solicitadas, ok? Essa aqui de cima e essa aqui de baixo. Então, se nós temos duas áreas sendo solicitadas, considera-se que o cisalhamento é duplo. Nós temos duas áreas para ser considerada no cálculo, ok? Então, nesse caso aqui, fazendo um recorte dessa área e jogando para cá, para baixo, nós temos que a força que está sendo aplicada no material, ela tem que ser igual às forças cortantes que vão ser submetidas em cada área. Mesma coisa, somatório das forças em X tem que ser igual a zero, obviamente, adotando que para a direita é positivo, nós temos que F menos V menos V vai ser igual a zero, correto? Ou seja, F vai ser igual a 2V. Beleza? Nós temos que F vai ser igual a 2V. Substituindo isso na fórmula de tensão média, nós vimos lá que tensão média vai ser V sobre A, correto? Vai ser a força cortante sobre a área. Nesse caso, nós temos que V, jogando 2 para cá,
já está explicado lá em cima, que V vai ser igual a F sobre 2. Então, nós temos que tensão de cisalhamento médio vai ser para o cisalhamento duplo. Lembrando, para o cisalhamento duplo, nós temos que tensão de cisalhamento médio vai ser, substituindo na fórmula, vai ser F sobre 2A. Ora, se no cisalhamento simples eu utilizei F sobre A ou V sobre A, no cisalhamento duplo, como eu estou considerando duas áreas que estão sofrendo a força cortante por causa da tensão de cisalhamento, obviamente eu vou ter que considerar essa área que está sendo solicitada e essa área que está sendo solicitada. Então, logo, eu vou precisar considerar essas duas áreas para poder aplicar na fórmula e achar a tensão de cisalhamento para esse tipo de situação, ok? Então, tudo certo por enquanto, né? Tudo tranquilo até então. Saindo um pouco de cisalhamento, de tensão de cisalhamento, nós temos que é praticamente a mesma coisa, que é bem, segue na mesma linha de raciocínio. Nós temos a tensão de esmagamento. Só que nesse caso, a tensão de esmagamento, quem sofre essa tensão são os parafusos, são os pinos e os rebites, que eles estão ali justamente segurando duas ou mais peças. Então, eles criam tensões ao longo da superfície de esmagamento ou de contato nos elementos que eles conectam. Ou seja, a tensão de esmagamento é justamente a tensão sofrida no contato entre o pino, parafuso ou rebite na superfície que ele está fixando. O parafuso exerce na placa A uma força P igual e oposta à força F, obviamente que é para manter o equilíbrio do corpo, exercida pela placa no parafuso. A força P representa a resultante das forças elementares distribuídas na superfície interna de um meio cilindro de diâmetro D e de comprimento T igual à espessura da placa. Ou seja, nós temos que a força P ela representa a resultante das forças elementares distribuídas na superfície interna, ok? O D é o diâmetro, obviamente de meio cilindro, porque vai estar metade para uma parte, metade para outra, mas o diâmetro continua o mesmo, ok? E o comprimento, nesse caso, ele está levando em consideração a espessura dessa placa. Então, para a gente conseguir fazer o cálculo de tensão de esmagamento, nós vamos considerar que, para obter os resultados, nós vamos utilizar a tensão P, né? A tensão que está sendo exercida ali do parafuso para a placa, vai ser dividido sobre o diâmetro desse parafuso ou desse rebite, enfim, vezes T. Nesse caso seria a espessura dessa placa. Então, a tensão de esmagamento vai ser igual à força que está sendo aplicada do parafuso para a superfície da placa sobre o diâmetro vezes a espessura dessa placa. Então, a gente vai conseguir determinar a tensão de esmagamento dessa estrutura, dessa situação, enfim. Para a gente poder fixar um pouco todas essas ideias que foram faladas anteriormente, foram elaborados, né, coletados 4 exemplos para a gente conseguir desenvolver essa questão de tensão de cisalhamento, exemplos tranquilos. Esse é o primeiro exemplo, falando sobre a chapa de aço. São dois parafusos conectados nessas placas e existe uma força normal de 62,8 kN. Esses exemplos eu vou fazer outro vídeo explicando passo a passo de como resolver, mas eu quero que vocês já vão tentando desenvolver tentando desenvolver a questão mesmo, né? O passo a passo, enfim, o que é que vocês acham que deve ser feito na questão. Essa questão 2 é uma questão também que dá para a gente fazer tranquilamente.
Aqui vocês vão utilizar, para quem não lembra, a gente vai utilizar a gente vai precisar decompor a força desse material e a partir dessa decomposição de forças a gente consegue aplicar e desenvolver todo o restante do, do exercício. O exemplo 3 também é basicamente a mesma ideia do 1, dá para fazer tranquilamente, muito simples, muito rápido e prático. E o exemplo 4 é um pouco mais complicado, ele abrange algumas situações a mais, né? Mas também dá para ser feito nessas situações, ok? Finalizando a aula aqui de tensão de cisalhamento, a próxima aula será abordada a tensão de ruptura, tensão admissível e coeficiente de segurança, ok? Então espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar e-mail, é, sei lá, colocar nos comentários. Enfim, a gente vai conseguir manter um contato bom para desenvolver toda essa interação entre professor e aluno e fazer com que todo o assunto, como eu falei no início, fazer com que todo o assunto, toda a densidade de informação seja abordada até o final do período letivo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo novamente e fiquem com Deus. Abraço.